Seja muito bem-vindo ao podcast Getsemane, Viagens com Propósito. É um prazer ter você aqui e hoje estamos como convidada a pastora Gisele, líder de uma das nossas caravanas. É um prazer tê-la conosco aqui. E hoje a gente vem trazer não só sobre um lugar, mas um dos maiores cenários do Evangelho de Jesus, né? Um lugar onde foi palco de restauração, transformação, recomeço. A gente veio falar sobre o Mar da Galileia. Pastora Gisele, fale para nós, quando se trata sobre o Mar da Galileia, o que vem de fato primeiro à sua memória. Eu quero agradecer primeiro a você, Alana, a Getsemane, a vocês que estão assistindo. Shalom, bom dia. Falar do Mar da Galileia é simplesmente um local extraordinário, porque ele é palco da maioria dos milagres e do ministério de Jesus. É impactante estar no Mar da Galileia, porque foi ali, primeiro, o cumprimento da profecia que está em Isaías, onde ele definiu e disse que seria um local de escolha dos gentios, e de fato foi, porque o Mar da Galileia foi o local onde Jesus escolheu os seus discípulos, e tudo começa ali onde ele chama aqueles discípulos não mais para fazerem o que eles estavam acostumados a fazer, mas sim agora, a partir desse momento, passarem a ser pescadores de homens. E foi ali que tudo começou. O Mar da Galileia é extremamente impactante. Quando você pisa na Terra Santa, e nós vamos ter a oportunidade de ter um passeio e fazer a travessia ali do Mar da Galileia, a gente vai entender o porquê que esse lugar tem um peso espiritual muito grande nas nossas vidas. Na verdade, é um romper. Ali que tudo começou, e foi ali que Jesus fez os seus maiores milagres da Bíblia Sagrada. Por isso que arde no meu coração falar do Mar da Galileia. E é tão forte essa palavra que, como você acabou mesmo de mencionar, o profeta Isaías, ele libera uma palavra onde futuramente o Senhor honrará a Galileia dos gentios, né? E quando chega lá no livro de Mateus, chega para Jesus que João, ele foi preso, ele retorna à Galileia e se cumpre a profecia de Isaías. A partir de então, acredito que no versículo 17, ele fala: daí em diante Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. E é algo precioso. É a partir daí que o cenário muda, né? Uma palavra de arrependimento. E quantos nesse momento não estão ansiosos com o seu coração, no seu coração um anseio por essa palavra de arrependimento? Existe alguém que começou, né? E como isso mexe com o seu coração? Eu creio que é chegado um tempo que Jesus tem nos chamado para esse local de arrependimento. Todos nós sabemos que estamos às portas da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, pisar na Terra Santa, poder estar num local onde Ele mesmo escolheu, que seria o local onde Ele faria milagres, maravilhas, e que muitas coisas aconteceriam ali, nas margens e no próprio Mar da Galileia, é fantástico, Alana, porque assim, quando a gente pisa na Terra Santa, e vocês vão ter esse privilégio de ir com a Getsemane na caravana, quando você pisa e entra dentro daquele barco, você sente no seu coração uma alegria enorme, porque você se vê pisando nas páginas da Bíblia. E a escolha de falar do Mar da Galileia, ela veio porque ela é um símbolo. Na verdade, ela simboliza e ela aponta não só para os milagres. Ali a gente teve manifestação da autoridade de Deus, ali a gente teve um local de provisão. Então hoje esse podcast, ele está sendo, na verdade, uma aplicação para você na sua vida, você que está ouvindo, você que arde no coração de estar ali. O Mar da Galileia, ele não foi só um local de milagres, até porque onde Jesus passa, nunca passa a ser um local comum. O Mar da Galileia, ele foi um local marcado por milagres, sim, mas a gente vai falar hoje muito mais além do que isso. A gente vai falar de local de provisão, local onde houve a multiplicação, local onde
foi a chamada dos discípulos, né? Ali tudo começou. A gente vai falar de um local marcado pela autoridade de Jesus, onde a gente viu Jesus não só chamando, né, Pedro para fora e dando uma ordem para que ele fosse até o mestre. Nós vimos ele instituindo uma autoridade sobre a criação, quando ele acalma a tempestade. Nós vimos coisas extraordinárias ali, e eu creio que a gente está caminhando para que você entenda aonde que nós queremos chegar. Não é um simples podcast, a gente vai falar sobre o que isso transformou e impactou as nossas vidas quando a gente teve a oportunidade de pisar nesse local sagrado. É isso. Pastora Gisele, a Bíblia fala no livro de Mateus justamente sobre isso, né? Onde Jesus chama os seus primeiros discípulos, como a senhora acabou de mencionar. E aí ele vai falar que haviam dois ali, os filhos de Zebedeu, Tiago e João. E aí ele pede para que deixem as suas redes e o sigam. Quando ele deixa aquelas redes, o que de fato eles estão deixando? Aquelas redes, para nós, o dia de hoje, trazendo para aplicação nos dias de hoje, o que aquelas redes elas representam? Eu creio que ali, quando Jesus chamou, eram pessoas comuns, e Jesus, na verdade, ele já sabia o que ia acontecer, né, sendo Deus. Mas para mim, ali eles estavam deixando uma vida para trás e crendo que ali havia uma coisa nova acontecendo, porque depois dessa chamada eles saberiam que eles não iriam mais viver da pesca, eles iriam agora viver um extraordinário, eles iam viver algo inusitado e não sabiam exatamente o que eles iriam viver. Mas eu creio que ali eles tinham a certeza que eles iam viver algo novo e que aquela oportunidade que eles estavam tendo era de poder romper. Talvez hoje Jesus esteja te chamando para você viver algo novo, algo que você tenha medo, que você tenha domínio. E viver com Jesus é viver em obediência e dependência no dia a dia. Então, eu creio que ali aquela chamada era mudança de vida. E a mudança de vida, quando você aceita viver uma vida em dependência com Deus, é exatamente isso. Quando a gente aceita Jesus, a gente tem que verdadeiramente largar as redes, porque aquela rede, ela representava a garantia de financeiramente do que eles viviam, porque eles viviam como pescadores. E viver na dependência de Deus e largar as redes e segui-lo é você verdadeiramente viver o novo de Deus e uma dependência diária. Que eu acho que é isso que a gente precisa, entender que viver com Cristo é você viver numa dependência de todos os dias, você entender que Ele é a sua providência, que agora não é mais você com o seu esforço, e muitas vezes vai ser por fé. Então eu acho que ali ele estava chamando eles para viverem um novo de Deus, mas agora não mais no controle deles, e sim no controle do Mestre. É verdade, e é interessante a gente saber que a pesca nesse tempo, ela era hereditária, né? Era o passado de pai para filho. Então, algo que já vem sendo construído dentro da casa, na família. E aí a palavra diz que dois irmãos estavam junto com o pai, Zebedeu, dentro do barco. E ali a Bíblia relata, em algumas versões, ele diz no mesmo instante ou imediatamente. Então não se pensa, o chamado ele exige urgência. Exatamente. O chamado ele exige urgência. Urgência para nós, urgência para quem está nos assistindo. O chamado que o Senhor tem para cada um de nós exige urgência, assim como eles tiveram. É momento de largar, é deixar. É como você acabou de trazer para nós, né? É sobre entender que a dependência já não é mais sobre eles. Não é sobre o saber fazer. Sim. Da prática que eles carregavam, não é isso? Mas é sobre quem estava chamando. Exatamente. A Bíblia traz um versículo onde eu particularmente tenho uma passagem que eu gosto muito. É quando ele diz, vá para onde as águas são mais profundas. Depois de ter tentado a pesca uma noite inteira,
onde ele teve frustração porque ele não conseguiu nada. Aconteceu algo depois disso. Compartilha para nós um pouquinho dessa palavra. Eu também amo essa passagem, é uma passagem marcante da Bíblia, né? Ali eles passaram, a palavra vai dizer que eles passaram a madrugada toda tentando. E assim é na nossa vida algumas vezes. Algumas vezes a gente tenta e a gente não consegue êxito. Mas ali Jesus, ele vai fazer uma proposta. Lança novamente essa rede. E o que eu acho lindo na palavra de Deus é que Pedro vai dizer: olha, nós já tentamos, mestre. A gente passou a madrugada inteira tentando. E aí ele vai dizer: lança essa rede. E aí ele vai dizer: por causa da tua palavra, né? Mediante a sua palavra. Então ele estava embaixo de um direcionamento dos altos céus. Então ali ele lança a rede, né? Mas eu creio que não com uma expectativa jamais humana, porque ele já tinha vivido aquilo ali várias vezes e ele viu que pela manhã ele não iria conseguir êxito, né? Mas ele, de maneira profunda e com fé, ele diz: de acordo com a tua palavra eu vou lançar mais uma vez. E ali, quando a gente lê na Bíblia Sagrada, a pesca, chamada pesca maravilhosa, né? Ela excedeu muito além do que eles esperavam, e a palavra vai dizer que as redes vieram tão cheias e o barco quase veio a pique, que foi necessário que viesse uma outra embarcação para que eles pudessem arrastar e puxar essa rede. Assim eu creio que seja na nossa vida também, Alana. Tem coisas que a gente projeta e que a gente fala: Senhor, mas por que não está acontecendo? Mas por quê? Por quê? E talvez Deus esteja dizendo hoje para você: lança novamente essa rede. Aleluia! E aí Deus vai dizer para você: talvez seja um sonho você ir à Terra Santa e você está dizendo: não, mas eu não tenho condição. E Deus está dizendo para você: mas embaixo da minha palavra, aleluia. E aí embaixo da palavra dele a gente se arrisca, né? Mas com fé e com segurança, e agora com uma direção. Porque na verdade a palavra de Deus é a direção. E aí quando ele aceita fazer isso, ele é surpreendido. E é uma coisa maravilhosa, porque a palavra vai dizer que as redes ficaram tão cheias. E o que me chama mais atenção é que naquele momento ele teria com certeza um lucro tremendo, e naquele momento Jesus faz uma proposta: agora vocês vão se tornar pescadores de homens. Então, para mim, o chamado ali foi impactante por duas coisas. Primeiro, porque ele teve fé, demonstrou essa fé, e ele, depois disso, a vida dele foi transformada. Mas agora, diferente dele frustrado, ali ele abriu mão de algo. Muitas vezes no nosso chamado, a gente está apegado a alguma coisa, e ali ele abriu mão onde ele teria um lucro tremendo, e ali ele disse: não, agora eu vou largar. Então é diferente você largar quando você está com muito e largar quando você não tem nada. Ali ele fez realmente uma escolha que mudou a vida dele. Ele tinha muito peixe, ele teria um lucro tremendo, mas ele decidiu que ele iria seguir o mestre e cumprir o chamado dele. Amém. E é tão precioso, e a pastora Gisele deixa para nós aí 3 chaves: fé, palavra e direção. Amém. Fé, palavra e direção. Porque muitas das vezes o sonho, né, de pisar na Terra Santa, não somente isso, mas tantos sonhos são gerados no nosso coração, né? E somos tão limitados, e muitas das vezes, mas você fala assim: eu só tenho uma palavra. Mas se você tem fé, a palavra e a direção, amém, assim como eles tiveram, você tem tudo. É verdade. Porque o sobrenatural ele faz, assim como ele fez. Não era sobre técnica, como a gente estava falando, né? Era algo que era ensinado, se era de pai para filho, era algo de toda uma vida. Então, possivelmente, ele já sabia. Sim. Então, de uma noite inteira, era o Senhor falando: não é sobre técnica, é sobre fé, palavra e direção. Amém. Amém. Agora nós vamos falar sobre uma passagem também no Mar da Galileia, conhecida por muitos. É quando Jesus ele acalma a tempestade. Né? O mar era real, o vento era real, o cenário, né, de vento forte e medo era real, mas ele libera uma palavra para que viesse acalmar aquele mar e aquela tempestade. E o que isso quer dizer para nós?
Essa passagem, para mim, Alana, é uma das passagens mais fortes da Bíblia Sagrada, porque ali, no Mar da Galileia, a gente vai ter a oportunidade de pisar juntos nesse local. Ali, o Mar da Galileia, ele geograficamente é uma região que ele, apesar de ser chamado Mar da Galileia, ele é um lago de água doce. Ele tem mais ou menos 23 quilômetros de comprimento e 13 quilômetros de largura. Ele é um mar tremendo, grande, só que ali ele tem uma particularidade. Aquele mar ali, ele é cercado por montanhas, então ele é propício para que aconteça, e acontece algumas vezes, a mudança climática e um forte temporal. Ali, nessa passagem, o que me chama a atenção é que Jesus ele vai dizer, atravessemos para o outro lado. Ele, na verdade, ele estava indo para uma região ali próxima, que era Gadara. Naquela travessia, a palavra vai dizer que ele dorme no barco e ele descansa. Nas nossas vidas, tem momentos que nós vamos nos encontrar também em situações onde vai acontecer uma forte tempestade, que algumas coisas vão sair do controle. Mas o que me chama a atenção nessa passagem é que a palavra vai dizer, e Jesus descansava no barco. Então, o que eu tiro como aplicação prática? Tem momentos de tempestade, sim, nas nossas vidas. Servir a Cristo não é isenção total de problemas, mas sim a presença de paz. Jesus estava no barco e os discípulos experientes conheciam que o mestre já tinha feito tantos milagres, mas por que o medo, a tensão e o desespero tomou conta deles no barco? Uma vez eu me fiz essa pergunta e Deus ministrou fortemente no meu coração. Assim é com a gente. Isso acontece com a gente em alguns momentos. A gente teme. Só que eles esqueceram que o mestre estava dentro do barco e que a qualquer momento ele poderia cessar aquela tempestade. E assim aconteceu. Quando eles correm para o mestre e dizem, mestre, você não se preocupa que a gente venha perecer? Ele diz o seguinte, ele acalma e dá uma ordem. Por isso que eu falei que o Mar da Galileia, ele não aponta só e simboliza para provisão, para milagre, mas ele também aponta para a autoridade de Jesus, porque ali ele vai dar uma ordem, uma única palavra dele, acalma-te vento, acalma-te mar. E a palavra vai dizer que a tempestade cessa imediatamente. E os discípulos perguntam, quem é esse que até o mar obedece e o vento? Então ali naquele momento, eles mesmo estando com o mestre no barco, eles temeram. Só que Jesus ele não repreendeu o fato deles terem medo, mas ele repreendeu a falta de fé. A falta de fé aí sim foi repreendida pelo mestre, porque ele vai dizer assim, homens de pouca fé, por que vocês temeram? Então, muitas vezes nas nossas vidas, a gente tem medo de talvez assumir que nós queremos seguir a Cristo, de entregar a nossa vida completamente a Jesus, a renunciar, a deixar Ele verdadeiramente conduzir, mas talvez porque Jesus não esteja no barco. Se Ele estiver no barco da sua vida e você estiver no centro da vontade do querer de Deus, eu posso te garantir que no momento que Ele der uma ordem, todos irão obedecer, porque a palavra vai dizer que imediatamente a tempestade cessou. E eles fizeram a seguinte pergunta, quem é esse? E eles já estavam há tanto tempo com o mestre. Então, em alguns momentos, a gente precisa entender e parar e ouvir o que Deus quer dizer. E na tribulação do dia a dia, a gente acaba esquecendo que Ele está no barco. Ou será que Ele não está no barco? Se Ele não estiver no barco, a gente precisa colocar Ele imediatamente no barco. Porque o barco é o sinal da nossa segurança. Ele estando no barco, Ele está no controle. Então essa passagem ela é muito marcante. E emendando um pouquinho, Alana, nessa passagem, outra passagem muito forte que também aconteceu no barco, foi quando os discípulos estavam no barco e
eles se assustaram, eles acharam até que poderia ser um fantasma. E aí Pedro, com toda a sua ousadia, vai perguntar: quem é aquele que está vindo, né? E aí Jesus vai falar com ele: Pedro, sou eu. E aí ele diz: se é realmente tu, me faça ir até você. E ali Pedro, com ousadia, ele sai do barco. E a palavra vai dizer que ele caminha sobre as águas. Mas que em um certo momento, ele desvia o olhar e ele perde a confiança no que ele estava fazendo. Então, essa passagem, ela também vai falar da confiança, que a nossa confiança, ela tem que estar no Senhor. O nosso olhar, ele tem que estar no Senhor. E ele, quando ele tira o olhar do Senhor, ele afunda. E aí a palavra vai dizer que imediatamente ele coloca as mãos e levanta. Então, ele não levou tempo para ir até Pedro, ele já estava ali. Então, quando ele diz que ele coloca as mãos e suspende Pedro, assim é também nas nossas vidas. Em alguns momentos a gente esquece que Jesus está no controle, que Ele está ali e que mesmo que a gente venha desviar o olhar, Ele pede socorro. E no socorro, Ele imediatamente tira Pedro das águas. É isso, forte essa palavra, né? E a senhora trouxe um ponto exatamente assim sobre o medo. O medo era real ali naquele cenário, mas o medo não fez Pedro recuar. E quantas vezes o medo nos paralisa? Quantas vezes o medo nos impede de viver o sobrenatural? O Senhor está chamando para ir avante, para ir adiante, assim como Ele fez com ele. Sim. E se ele não tivesse ido? E se o medo tivesse tomado conta, tivesse paralisado? Teria impedido de viver o sobrenatural ali, né? É verdade. Quantas vezes a gente é impedido pelo medo de seguir? Pelo medo. Exatamente. E alguém, nesse momento, pode estar precisando ouvir essa palavra. Não seja impedido pelo medo. Sim. Né? Não deixe o medo te paralisar. Te paralisar, te frear. Na verdade, Jesus, ele não vai, voltando ali na passagem do barco, ele não repreende eles pela falta, pelo fato deles terem sentido medo, porque assim, o medo, ele te protege num certo ponto de alguns perigos, mas o que Jesus vai repreender eles é a falta de fé. Sim. Porque ele vai dizer assim: homens de pouca fé, vocês, é como se ele estivesse dizendo: vocês já viveram tantas coisas comigo, vocês viram tantos milagres e ainda assim vocês duvidaram do que eu poderia fazer? Eu, como sendo Jesus, dormindo no barco, estando dentro do barco, vocês achariam realmente que vocês iriam perecer? Mas essa questão do medo, ela é real, porque hoje a gente vê muitas pessoas reféns do medo, escravas do medo, e deixando de avançar e até para o cumprimento de chamados, de ministérios, se deixando paralisar pelo medo e deixando de cumprir o que Deus quer. Então eu acho que a gente precisa ter em mente que Jesus, ele estando no barco, no controle da sua vida, você pode descansar sem medo, assim como ele fez. Amém. No livro de João vai falar sobre 2 pontos muito importantes. Um sobre uma multiplicação realizada após ele ter dado graças, e outra sobre ele ser o pão da vida. Fala um pouco para nós sobre essa palavra. Essa passagem, ela é uma passagem muito impactante, né? Primeiro porque ali não foi só um milagre que surpreendeu a todos pela quantidade de pessoas que foram alimentadas. Essa passagem, ela fala muito ao meu coração, ela também aconteceu ali às margens do Mar da Galileia, e essa multiplicação, ela, para mim, ela me mostra que Jesus, ele faz a parte extraordinária, a parte que a gente não faria, né? Mas existe uma parte natural ali, porque existia uma necessidade real, né? Jesus estava pregando, existia uma multidão e eles sentiram fome.
né? E aí Jesus, ele vai fazer essa multiplicação, mas me chama atenção porque foi a partir de uma intencionalidade de um menino, aonde ele viu a necessidade, né, de que ele tinha algo, a matéria-prima já estava nas mãos dele, mas que aquilo ali seria pouco ao olhar desse menino. Mas me chama a atenção porque enquanto os discípulos acharam que o ideal, né, o natural seria dispensar a multidão, Jesus novamente ele mostra a misericórdia dele, que ele nunca vai nos dispensar de mãos vazias. Então ele pega alguém chega para Jesus e diz, olha, aqui nós temos isso. E muitas vezes a gente olha para a parte natural e pensa em algo pequeno, né, que a gente possa estar oferecendo que não seria o suficiente. Mas Jesus não trabalha com o nosso olhar e nem com a nossa perspectiva. Mas ele muitas vezes ele vai requerer de você o primeiro passo. Então a parte que é natural cabe, Alana, a gente mesmo, sabe? É isso que eu aprendo nessa passagem. Essa iniciativa do menino de entregar o que ele tinha, muitas vezes nos falta, porque a gente pensa assim, eu preciso de algo muito grande, algo grandioso. Mas a parte grandiosa, a parte impossível, o sobrenatural não é com a gente, é com Deus. Mas às vezes Ele quer que você dê o primeiro passo e apresente a Ele. Olha, Senhor, é isso que eu tenho. É pouco, mas é isso aqui que eu tenho. E na verdade era pouquinho realmente para aquela multidão. Sim. Mas o que me chama a atenção é que ele agradece, ele dá graças. Então ali também aponta para uma gratidão. Ele apresenta a Deus, ele agradece ao Pai e ali é feito o milagre da multiplicação. E ali vai acontecer também nas margens do Mar da Galileia. E ali a palavra vai dizer que toda aquela multidão é alimentada a partir do que já existia ali, sim, né? E todos vão se alimentar e ainda vai sobrar. Então o nosso Deus, ele é um Deus de multiplicação, mas ele não isenta que a gente também faça a nossa parte, a gente também dê um pontapé inicial. E hoje talvez quem esteja nos ouvindo diga, Gisele, eu preciso de um milagre, algo extraordinário. Mas Deus é o Deus do milagre, mas às vezes ele também vai requerer que você dê o seu primeiro passo. E muitas vezes o seu primeiro passo já está nas suas mãos, já está no que ele já te conferiu, já está ali. Ele só quer que você entregue a ele e que você mostre, eu confio, isso aqui é pouco, mas eu confio que o Senhor vai multiplicar. E assim foi feito. Jesus, como ele é sempre extraordinário, ele deu uma ordem para que as pessoas se sentassem e se dividissem em grupos e ali aconteceu a multiplicação. E sobrou, me chama a atenção que a palavra diz que eles tiveram que recolher cestos porque todos saíram saciados. E isso aponta também porque ele é o pão da vida. Né? A palavra vai dizer que ele é o pão da vida, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E esse pão, ele é um pão que nos alimenta diariamente, porque a nossa provisão ela é diária e esse pão aponta para um alimento que ele vai te saciar eternamente. Porque a palavra vai dizer que se você crer, né, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Então eu amo essa passagem, eu amo essa declaração dizendo eu sou o pão da vida. Ele quer dizer que ele é o principal, ele é o centro, ele é o pão, ele é quem alimenta, ele é quem sacia, ele é quem faz o milagre. Mas você tem que dar o seu primeiro passo. É sobre o primeiro passo, é verdade. E sobre entender que a matemática do céu é diferente, né? A matemática do céu, ela é diferente. Na minha mão pode ser bem pouquinho, como você mencionou, mas quando ele entra, quando ele toca, sim, a multiplicação ela surge. Acontece. Né? Glória a Deus. Amém. Você que está gostando, acompanhando
esse podcast que está tão especial, falando sobre o Mar da Galileia, muito além disso, sobre o que a palavra fala através disso, né? É como se a gente pudesse se transportar para esse cenário diante dessa palavra. Pastora Gisele, para quem está nos acompanhando, quiser visitar o seu perfil, ouvir mais, gente, é tão bom ser ministrada por essa palavra de forma tão suave. Qual o seu contato, o seu perfil? Compartilha conosco. Eu tenho no Face e no Instagram, lá tem um perfil Gisele Madeira, e também nos siga lá no Instagram da Getsemane para que você possa acompanhar tudo que está acontecendo, todas as viagens que estão programadas para esse ano que vai entrar e ainda esse ano. E lá você também, normalmente eu coloco algumas ministrações, um devocional, e é isso. É isso, acompanhe no YouTube, no Instagram, Stories, perfil, será um prazer ter você conosco. Então eu creio que andar por Israel, andar pela Terra Santa é você revivenciar os milagres e é como se você estivesse caminhando na Bíblia Sagrada. Ali naquela região, em Gadara, vai acontecer também um outro milagre, que foi a salvação de um homem. Porque quando ele diz para os discípulos dele, vamos atravessar para o outro lado, ele estava indo para uma região de Gadara, que era uma região gentia, como a gente falou. Essa região e esse homem, ele estava endemoniado. E a palavra vai dizer que esse homem, ele reconhece Jesus. E ele reconhece e diz para ele, por que viestes até aqui? Algo nesse sentido, né? E Jesus expulsa esses demônios. E me chama a atenção que ele foi a Gadara para expulsar somente esse demônio, porque não teve nenhuma outra coisa expressiva que a Bíblia tenha deixado registrada. Ele foi para salvar essa alma. Então, para Jesus, uma alma já tem festa no céu, né? Às vezes a gente fica pensando, poxa, mas Jesus pisou em Gadara por causa daquele homem? Sim, por causa daquele homem. É por causa de uma vida. Por causa de uma vida. E aí ele expulsa o demônio, né? A palavra vai dizer que aqueles demônios, eles vão ser lançados nos porcos e aqueles porcos vão se jogar dali. Mas aquele homem, ele sentiu um desejo de acompanhar Jesus. Mas Jesus vai dizer para ele, não, você vai para a sua casa. E aí, quando ele diz para esse homem, volta para casa e diz o que aconteceu na sua vida, e ali ele foi liberto, eu acho que é importante esse despertar, porque o ministério, quando você recebe a chamada do ministério, você anseia muito em fazer o ID, em você evangelizar, em você ir para as nações, você ir para locais distantes, você pregar. Isso tudo é importante, mas você tem que entender que o seu primeiro ministério é a sua casa. É a sua família, é o seu matrimônio, é o seu esposo. As pessoas precisam te reconhecer como sendo crente. Você não pode ser só crente aonde você vai pregar. Você precisa ser crente na tua casa, no teu trabalho. Será que a tua família sabe o quanto crente você é? O quanto você pode impactar? O seu vizinho sabe? E você já falou de Jesus, então quando a gente diz, né, fazer e cumprir o ID, Jesus vai falar que ele começa em Jerusalém, depois ele vai para a Judéia, depois para Samaria, até os confins da terra. Quando ele diz isso, é porque você precisa começar a estabelecer o seu principal ministério, que é a sua casa e a sua família. E tem tanta gente, né, exatamente isso, quer ir para fora, mas dentro está comprometido, né? É verdade. O ID para fazer para o mundo, mas dentro ainda se encontra comprometido. E ele vem nos ensinar exatamente isso. E algo tão importante que ele vai falar sobre atravessar a margem, ir para o outro lado. É interessante que enquanto você trazia essa passagem, me fazia exatamente esse cenário do passeio do barco, porque nós fazemos essa travessia lá, né? Então, de forma profética, nós atravessamos para o outro lado. E quando você vivencia esse momento, são etapas.
Sim. Quantas vezes, são muitos relatos, quem está lá, você não está apenas fazendo um passeio de barco, você não está apenas fazendo uma travessia, você de fato está transicionando para um outro lugar, para uma outra estação. Verdade. Esse homem, exatamente, né? Jesus, ele estava indo para um outro lado por causa de uma vida. Sim. Já havia alguém esperando. Então, possivelmente, para nós também, não é só uma travessia, um passeio de barco que você vai vivenciar. É algo profético, né? É algo profético. Amém. E quando fala sobre a filha de Jairo, duas coisas me chamam a atenção, porque linka exatamente com o acalmar da tempestade que você trouxe para nós, né, na palavra, porque os dois episódios foram diante de uma palavra. Sim. Quando ele dá uma ordem sobre o mar e o vento, Sim. assim como ele dá uma ordem para a menina, levanta. Então ele dá uma ordem diante do caos. Amém. É poderoso, né? É poderoso. Essa palavra, ela é muito forte. Tanto esses dois episódios, assim, a palavra dele tem autoridade, como você Sim. falou. A palavra dele tem autoridade sobre o caos. Sim. Amém. É isso. E se Jesus te fizesse uma pergunta onde viria nortear toda a sua história? Assim como ele fez com Pedro. Pedro, tu me amas? Pedro havia falhado com Jesus, mas o plano com Pedro, para a vida de Pedro, era muito maior, né? Então, o que existe por trás dessa pergunta? Pedro, tu me amas? Será que a gente está preparado para essa pergunta? Eu acho, Alana, que essa pergunta, ela realmente, como você falou, ela tem que nortear a nossa vida. Porque quando Jesus ele faz essa pergunta para Pedro, e ele faz essa pergunta 3 vezes, e Pedro diz, claro, Senhor, eu te amo. E ele chega a ficar até incomodado, né? A palavra diz que quando chegou a 3ª vez, ele já tinha um certo incômodo no coração em responder se ele realmente amava Jesus. E aí ele vai responder, Pedro, então apacenta as minhas ovelhas. Isso já era um plano original de ministério para a vida de Pedro, né? Porque quando Pedro foi chamado e ele aceitou o desafio de seguir a Jesus por um passo de fé, assim muitas vezes é na nossa vida. A gente poderia até responder a ele, sim, Jesus, eu te amo, mas será que numa pressão, numa situação de dificuldade, numa doença, numa dificuldade financeira, a gente também não negaria Jesus? E ali, quando ele reencontra Pedro às margens do Mar da Galileia, ele também está mostrando a Pedro que ele aceita se reconciliar, porque na verdade quem quebrou a confiança foi Pedro e não Jesus. Tanto que quando Maria Madalena vai até o sepulcro e ela não encontra mais o corpo do mestre, ela encontra um anjo informando que ele não estava mais lá, ele vai dizer, avise a Pedro e aos discípulos, ou seja, ele quis deixar enfatizado o nome de Pedro para que Pedro soubesse que mesmo ele tendo falhado, Jesus já tinha perdoado ele. Ali aponta para uma misericórdia, ali aponta para uma reconciliação. Então eu não sei hoje como está a sua vida com Jesus, eu não sei se você estaria disposto a ir até o fim e ter a tua vida totalmente entregue a Ele. Mas será que também a gente não faria como Pedro? Mas hoje eu quero te dar uma boa notícia. Jesus não desistiu de você. Ainda que você venha falhar, aleluia, ainda que você venha algum momento negar a Ele, porque o negar a Jesus não é só você desviar, né, como as pessoas costumam falar. Negar a Jesus é às vezes quando você não tem confiança que Ele irá fazer. É quando você está passando por uma grande provação e você se afasta um pouco da presença de Deus. É quando você mesmo cansado, às vezes você não quer buscar mais em Deus. É uma decisão diária, né? É uma decisão diária. Então eu creio que aqui Jesus estava mostrando o quão misericordioso Ele é. Ele é misericordioso, Ele não desistiu de você, Ele não vai desistir
retroagir, porque fiel é Deus. Aquele que escolheu, ele não vai retroagir. Mas a gente sim, a gente vem a falhar. Mas aqui ele de novo, ele volta nas margens do Mar da Galileia, ele tem um encontro com os seus discípulos e ele reafirma que Pedro ia continuar sendo escolhido para o que ele já tinha definido. E ele vai cumprir isso. Ali também ele vai comissionar os seus para que eles fossem e pregassem o evangelho a todos. E ali ele também reafirma o amor que ele tem, não só pelos discípulos, como por você, que é um escolhido de Deus. Ele te ama, ele não abre mão da sua vida. E ainda que você seja infiel, a palavra vai dizer que ele permanece fiel, porque é uma característica dele. Amém, é isso. É sobre restauração, misericórdia. E se possivelmente você está sendo afligido, né, pela culpa, porque possivelmente Pedro em algum momento se viu ali afligido pela culpa, mas o Senhor, ele pergunta, reafirma, tu me amas? Assim como ele vem reafirmar, que o Senhor reafirme o chamado, o cumprimento, o amor sobre a sua vida, sobre as nossas vidas. Amém, né? Amém. Com certeza. É isso. Nós estamos finalizando esse bate-papo, esse videocast do Getsemane, esse papo maravilhoso que tivemos com a pastora Gisele. Compartilhe, comenta aí se você gostou, o que mais você gostaria de saber sobre a Galileia e com certeza mais vídeos como esse, né? Será muito importante para nós ter a sua opinião. A pastora Gisele compartilha conosco a partir de quando a Bíblia ela ganha geografia. Depois que um tempo a gente fazendo a leitura, se tem a oportunidade de fato pisar na Terra Santa. O que mudou diante dos seus olhos depois disso? Bom, depois que eu tive a oportunidade de pisar em Israel com a Getsemane, que é a melhor agência de operadora de turismo, que hoje pode concretizar os seus sonhos de te levar à Terra Santa, para mim, na minha vida pessoal, foi um marco, foi um romper no meu ministério. É como se eu tivesse entrado de uma forma e saído de Israel de outra. Porque, verdadeiramente, pisar em Israel é vivenciar os milagres de Jesus e você poder olhar com seus próprios olhos. E aí, não mais só os seus olhos naturais. É como se seus olhos espirituais se abrissem e você pudesse viver o novo de Deus. Ali eu tive a oportunidade de viver um romper, um novo ciclo, e foram dias extraordinários da caravana e dessa forma eu posso te garantir que você nunca mais vai ser o mesmo pisando em Israel. Então vem para a caravana de 2027 com a Getsemane e você vai ser impactado, e eu creio, a sua vida nunca mais será a mesma.